pessoal, nós estamos de volta e agora a gente entrevista a vereadora Débora Palermo, do PSC. A Débora que atuou muito no Conselho da Criança e do Adolescente de Campinas. A gente aí tem uma longa história acompanhando a Débora e que agora, então, está no Legislativo. A Rose perguntou para ela, aqui enquanto a gente aguardava para voltar ao ar, o que ela está achando dessa experiência enquanto vereadora. Eu disse que depois de passar pelo Conselho Tutelar, é fácil enfrentar qualquer coisa, porque está ali um angu de caroço. Mas ela pode responder para vocês. Muito bom dia, vereadora. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes. Então, Zezé e Rose, como eu estava falando, né? É ainda uma experiência nova, muito nova, né? Para quem serviu, eu tive 13 anos no Conselho Tutelar, então o Conselho já é meio que minha casa, né? Mas tem sido, eu digo, uma montanha-russa. Tem dias que eu amo e tem dias que eu, sinceramente, falo por que eu vim parar aqui, né? Mas a gente está trabalhando bastante. A gente tem seguido firme aí no trabalho. Vereadora, bom dia. Essa semana eu até acabei colocando uma nota no blog, não sei se a senhora chegou a ver, que a senhora ocupou a presidência da Câmara, né? E aí tinha um vereador tentando derrubar a sessão, que é o Edson Ribeiro e tal. E aí ele ia lá, na tribuna, no microfone, e disse assim, tem que atender a legalidade. Estamos aqui para ver a legalidade. E a senhora pegou e deu um corte nele, falou assim, nós estamos aqui para trabalhar, né? E aí eu lembro que o povo da Câmara me ligou, Rose, olha o que a Débora falou, piriri pororó, né? Assim, teve um enfrentamento. Na verdade, eu estou usando isso para poder fazer uma pergunta, se o gênero, a condição de ser mulher, ela prejudica ou beneficia o exercício da vereança. Como que é esse lugar da mulher na política hoje? Como que a senhora vê? Rose, eu acho que ainda, né, infelizmente ainda, a nossa cultura é muito machista, né? Ela se puder calar a nossa voz, se puder deixar a gente de alguma forma à margem, né? Em qualquer lugar que a gente tenha destaque, eles tentam. Mas eu, de forma nenhuma, admito isso, né? Eu não permito isso. Tanto que quando eu entrei, né, para vereadora, eu fiz questão de um cargo de destaque para mulher na mesa. Eu falei que não seja eu, mas que seja uma mulher. E não em qualquer lugar. Tem que ser um lugar, não pela Débora, mas por ser uma mulher. Que fosse uma mulher da esquerda, nós somos 3 ali, né? São 3 da esquerda, eu não sou da esquerda, né? Mas eu fiz, em todas as conversas com os candidatos à presidência, foi o que eu falei. Eu falei, olha, eu vou apoiar quem der um lugar de destaque para uma mulher na mesa, e um lugar de destaque seria a vice-presidência ou primeiro secretário. Como eu queria a presidência da criança e do adolescente, então eu não poderia ser primeira secretária, e eu falei, então, vice-presidente, porque eu tenho certeza, né? Nós já somos minoria na Câmara, minoria, né? 4 mulheres, são 33 vereadores, só 4 mulheres. Então, nada mais justo do que nós termos uma mulher ali compondo a mesa. E nesse dia, eu estava presidindo, que o presidente Zé Carlos estava com uma gripe forte, ele pediu para que eu presidisse. E eram 8h30 da noite, não eram 10h30, 11 horas da noite, eram 8 e pouco da noite, e já tinha sido pedido contagem de quórum uma vez, e logo em seguida a Paola subiu para defender uma pauta que eu acho que é de extrema importância e relevância, que é a questão dos absorventes para as presas, né, para as mulheres que estão em reclusão, tudo. E mal ela subiu, foi pedido, o vereador Edson Ribeiro pediu a contagem de quórum novamente, né? E eu olhei pedi, lógico, é um direito dele, e realmente a gente está ali para cumprir a legalidade. Eu sou legalista, mas eu acho que também a gente tem que ser justo, né? Daí eu olhei, 16 pessoas
registraram presença no plenário. Mas eu vi que o vereador Eduardo Magalga estava e não tinha registrado. Aí eu pedi que ele registrasse a presença para que desse quórum, né? E a gente continuasse o trabalho. Faltavam poucas moções, acho 4 ou 5 moções que tinham que ser votadas e a gente cumprir pelo menos a pauta daquela noite, né? E falei em seguida, eu falei, nós estamos, porque alguém falou alguma coisa lá, eu falei, não, nós estamos aqui, essa Câmara tem que trabalhar, porque é o que eu acho. A minha filha ainda brincou comigo, ela falou, Débora sendo Débora. Eu falei, eu não vou mudar, porque eu tô como vereadora, eu sempre fui firme nas minhas colocações e vou continuar sendo. Eu acho que foi bom que a gente cumpriu a pauta aquela noite, fechamos a sessão completa, né? E terminamos antes das 9 da noite. Então, eu não concordo com essa forma de sair, esvaziar o plenário sem a gente conseguir esgotar os trabalhos ali, né? A gente vai só 2 vezes por semana e é o mínimo que a gente tem que fazer pela população e por Campinas, e também depois ficam aquelas pautas, como nós tivemos na época que a gente estava fazendo online, de 40 itens uma pauta, né? E aí ninguém consegue, é muito difícil, porque acaba nem discutindo, a população não acompanha, e eu acho que fica muito prejudicado. Então foi mais ou menos isso, né? A gente está para cumprir a legalidade, mas acima de tudo a gente tem que trabalhar, né? Então é mais ou menos aí. Vereadora, eu já passo para você, Zezé. Essa semana eu recebi uma informação, na verdade é uma matéria até que eu estou fazendo, de uma pesquisa que foi feita na cidade de Limeira, que eu acho que dá para replicar em várias cidades essa realidade, né? Essa pesquisa, Zezé e Débora, apontou que 70% dos moradores de Limeira nunca foram numa sessão legislativa da cidade. Ou seja, demonstra o quanto que a população ela é distante do legislativo. E aí eu me lembrei disso porque a senhora falou que a população não consegue acompanhar a discussão dos projetos, né? A senhora percebeu que a população realmente ela é distante desse mundo legislativo, dessas decisões, e como fazer para poder aproximar, ou a senhora consegue explicar o desinteresse da população pela vida política? Como que a senhora vê? O Rose, eu percebi muito, muito rapidamente isso. E assim, eu estou muito assim, indignada o quanto as pessoas não assistem à TV Câmara, não participam das sessões, não participam da vida política dos vereadores, de cobrar, de acompanhar o trabalho, de querer saber, né, como é que acontecem as coisas. Tanto que aqui em casa tem um monte de galinha, vocês estão escutando, né? Eu tô até perguntando para Zezé, que barulho é esse? Eu moro numa chácara, então minhas galinhas, esse horário é uma festa. Então, aí, eu acho assim, Rose, tanto que eu, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, nós estamos organizando uma sessão, uma reunião mensal com as crianças. Nós vamos convidar crianças, né, de escolas, de amigos, da sociedade, para irem lá, não só assistir, mas participar ativamente, falando, perguntando o que eles querem para eles na cidade, o que eles acham da cidade. Porque eu acho que isso aí tem que começar, é uma cultura que tem que ser mudada, né? No nosso país, de forma geral. Porque as pessoas só acompanham na eleição, né? Então, fica aquela coisa assim, na véspera da eleição. Bom, para vocês terem uma ideia, em Sousas, eu moro em Sousas, né? E vamos dizer assim, é um lugar privilegiado, pessoas cultas, tudo. Ainda chega na véspera da eleição, as pessoas, no dia da eleição, não sabem quem vai votar. Então, o reflexo também é o descrédito com a classe política, né, que o brasileiro tem. E esse descrédito também eu acho que é uma bola de neve. Como ninguém confia, ninguém acredita, tem sérias críticas aos políticos, com razão, então não se interessa. E não se interessando, também não participa da vida política, não participa das discussões, não participa das sessões, não acompanha projetos. Então, a gente vai
vai sendo essa bola de neve e que nem sempre a gente consegue, né, eleger pessoas que realmente trabalhem com seriedade, olhando, eu digo macro, né, a cidade, o interesse da população, mas faz muito a questão da política pessoal, de autopromoção, para perpetuação do poder, para continuar ali, né? Esse é um dilema que o país inteiro enfrenta, né, em todas as instâncias aí de governo. Mas, assim, enquanto uma pessoa que trabalhava no Conselho Tutelar, que estava ali, que é um lugar extremamente dinâmico, e o tipo de situação que se trata nesse conselho, ela é de uma diversidade imensa, vai de violência à política pública, é um negócio de louco. Então, demanda muito do conselheiro, assim, uma capacidade de fazer, uma capacidade de resolver, de saber onde buscar e coisa e tal. Já na Câmara, o trabalho ele é mais, eu não digo que é lento, mas a Câmara ela não tem um papel ativo na administração. Ela vota projetos e ela principalmente tem de fiscalizar o Executivo. Né? Mas isso, as nossas câmaras, elas nunca foram conhecidas por fiscalização. Já tomou cada bolada no meio das pernas, que é uma coisa que deixa a população de Campinas irritadíssima. A senhora, nesse aspecto de fiscalização, o que a senhora tem feito? Onde a senhora tem colocado os olhos para ter certeza de que a administração está andando da forma que se deve andar? Zezé, em todas, na verdade, o conselho, é como você disse, a gente tem uma visão, quando a gente exerce esse cargo de conselheiro, você passa a conhecer a cidade de uma forma, assim, muito intensa, os problemas, as políticas públicas que faltam, aquilo que... a região que tem mais vulnerabilidade, risco, principalmente nessa área que envolve criança e adolescente. E a área que eu tenho mais me dedicado e mais feito políticas e mais, assim, discutido, me reunido com secretários, né, é essa área da criança e do adolescente. Não que eu não faça em outras áreas, mas o que eu digo assim, eu domino muito essa área, né? Eu sei muito da legislação, eu sei dos direitos, aquilo que a gente precisa para Campinas para atender melhor as crianças, adolescentes e as famílias. Então, onde eu tenho me debruçado mais, tanto com projetos como cobrança, né? De reunir com o secretário, fazer ofício, pedir, fazer requerimento, é a área da criança e adolescente. Por exemplo, duas leis, né, que a gente estava com uma questão de muito atraso, que é da escuta especializada, né, que eu fiz o ofício e requerendo, né, que seja instalada em Campinas a escuta especializada, que é para não revitimizar as crianças, né, por exemplo, uma menina é abusada sexualmente hoje, em Campinas ainda, né, então ela vai até o Conselho Tutelar, ela fala, aí ela tem que ir na DDM, ela fala, aí ela vai na vara da infância, depois fala, e cada vez que ela fala, ela sofre tudo de novo. Então a escuta especializada é para que ela seja ouvida num único lugar, por especialistas, e esse depoimento dela vai servir como para todos os outros serviços. E isso também evita, Zezé e Rose, a impunidade do agressor. Porque o que acontece hoje? A menina vai no conselho, a criança, e fala para mim ali, eu faço um relato. Aí ela vai na DDM, ela fala uma linha diferente do que ela falou no conselho. O advogado abençoado do pai, ou do padrasto, ou do avô, ou do abusador, ele pega aquilo ali e já derruba. E fala assim, a criança caiu em contradição, tal. Então, em 12 anos, 13 anos que eu tive no conselho, eu vi 2 abusadores serem condenados. E eu vi... Só isso? Só. E isso é uma coisa...
Eu não fui para a política à toa. Na verdade, a minha revolta com todas essas coisas é que me foram me movendo, né, para ir brigar por algo maior pelas crianças e pelos adolescentes. Então, foram duas situações. E por que foram ainda penalizados, foram condenados? Porque foram adolescentes que na época eu consegui afastar do lar, não, onde estava ocorrendo o abuso. Um era por parte do padrasto, o outro era por parte os dois eram padrasto. E depois de um mês na casa do pai, que era um menino, né, de 14 anos, e uma menina de 12 anos, quando eu afastei, foi engraçado que os dois tiveram a mesma reação. Depois de um mês e meio, eles tiveram crises assim, convulsivas de choro, muito choro, e relataram os abusos. E como eram adolescentes, então a DDM, aí o adolescente sabe falar com riqueza de detalhes. Foram os únicos 2 casos. Porque fica muito difícil você constituir prova, a não ser que pegue em flagrante. Então, essa lei da escuta especializada precisa ser colocada em Campinas. Tem a questão da intersetorialidade também, que é uma outra coisa que eu tenho brigado muito e em cima para que se cumpra, porque são as reuniões para discussão de caso com toda a rede da criança e adolescente, para que sejam aplicadas medidas mais pertinentes, as melhores medidas para aquela criança e adolescente. Então, e outra questão que eu também venho acompanhando muito de perto, cobrando, é a questão da legislação ambiental, da APA, né? Eu estou até com uma comissão, hoje à tarde, inclusive, a gente ouve o CONGEAPA na Câmara, né? Que é uma outra preocupação muito grande, né? Porque eu moro aqui em Sousas, em área de preservação ambiental, e a gente tem que cuidar dessa região toda, desse pulmão nosso, né? Para que a gente ainda tenha qualidade de vida. Então, essas duas coisas, são assim, essas duas pautas, né? Além de outras, lógico, eu tenho seguido muito de perto. Agora, vereadora, eu já passo para você, Zezé, a questão da escuta especializada, ela requer contratação de psicólogos. Quem seria essa pessoa que faria esse papel? Vai gerar despesas? Como que é isso? Então, a lei da escuta especializada, ela pode, tem que ser uma equipe que o município tem que organizar. Uma equipe pode ser de técnicos que já existam, pode ser profissionais da rede, mas que sejam capacitados para ouvir, né? E tem um lugar especial, um local adequado para receber essas crianças e serem ouvidas. A lei que também eu coloquei, que acho que você fala, que também está bem atrasada em Campinas, acho que desde 2020 já era para estar em Campinas, é de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Que agora saiu ainda uma matéria no Correio essa semana, dizendo que eles estão viabilizando isso, já está a Secretaria de Educação já está em estudo, que também é um projeto de lei, é uma lei muito importante, porque as escolas, além do déficit de funcionários, né, principalmente as estaduais, né, as municipais nem tanto, mas as escolas estaduais, e eu sou professora efetiva, dei aula durante 20 anos no estado, né, eu conheço muito a questão da educação. Faltam funcionários e os problemas, não precisa nem falar os problemas que nós temos dentro de uma escola. Então, esses profissionais irão auxiliar demais a gestão, né? A gestão escolar, as famílias, as crianças. Então, é uma lei que também já era para estar em Campinas acho que 2 anos atrás já era para estar funcionando aqui. Débora, a gente viu no início do ano aquela história do menino preso num barril, né? Você já era vereadora, como é que você se sentiu e como que você acha que aquilo foi possível? O que possibilitou que aquilo acontecesse, embora aquela família tivesse sendo acompanhada por autoridades da área de assistência? Zezé, eu acho que foi a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe muitos problemas e muitos prejuízos.
Os atendimentos, porque nós temos a proteção básica, né, a média complexidade e a alta complexidade. A média complexidade é quando já houve violência, negligência, maus tratos. Então, a família passa a ser atendida pela média complexidade, que é o CREAS, né? Então, é uma dupla psicossocial que faz um acompanhamento sistemático da família. Faz visitas, faz atendimento lá no CREAS, vai na casa. E, durante a pandemia, isso teve, por conta da pandemia, eles começaram a fazer o atendimento dessas famílias online. E online não tem como... A gente que trabalha nessa área, Zezé, eu falei muito isso, né, na época, não tem como. Mesmo o conselho tutelar, o conselheiro, ele não tem o papel de fazer, e isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, tanto que na época bateram muito no conselho, né? O conselho, ele não faz atendimento, ele requisita serviços e acompanha, né? Acompanha na discussão de caso, no evoluir de cada caso, se precisa de outra medida ou não. Quem faz o atendimento é a rede de garantia de direitos da criança e do adolescente. E, nesse caso, como estava havendo os atendimentos online, o que a família passava não correspondia à realidade. Então, eu acredito que foi o principal motivo foi esse, o atendimento online de uma situação, de uma família que tinha um histórico muito sério de maus tratos e negligência. Okay. Vereadora, a senhora falou sobre a reunião com o CONGEAPA. O ano passado, o Jonas Donizete anunciou um projeto que vai atingir aí os distritos de Sousas e de Joaquim Egídio, que é a construção de represas, de uma represa ou duas, eu não me lembro, mas acho que era de uma represa para armazenamento de água. E até foi contratado, abriu-se a licitação para fazer um estudo de impacto ambiental. E nesta semana, nós entrevistamos aqui no nosso programa o Atílio, que é um técnico, um consultor da Sanasa. E ele disse que o governo Dário está pretendendo trazer, na verdade, água, construir uma subadutora e trazer água do Rio Jaguari. Com isso, a construção dessa represa em Sousas, ela não sairia do papel. E depois eu até conversei com o prefeito essa semana, e ele falou que está pensando seriamente nisso, porque ele acha que a questão ambiental em Sousas é muito complicada, e ele acha que seria mais viável essa alternativa. Como que a senhora vê esse projeto de construção de represa em Sousas? Rose, tanto eu como Sousas e Joaquim Egídio, acho que praticamente inteira, não concorda de forma alguma. Porque já temos uma represa sendo construída, né? Nós já temos uma represa enorme sendo construída ali na divisa de Sousas Pedreira, que já vai trazer trouxe já, né? Essa senhora está falando que era do Estado, né? Que é do Estado, né? Foi um absurdo, mas foi um absurdo, né? O tanto de árvores, de destruição de meio ambiente ali. Fora os animais que vão morrer quando vier a água, porque por mais que você faça a captura, mas morre, né? Então, a destruição da fauna, da flora é enorme. A gente sabe que também a falta da água é terrível, né? É terrível. Mas eu acho que eu fico feliz que o Dário teve a sensibilidade de arquivar esse projeto dessa outra barragem. Primeiro, porque seriam muito próximas e nós vimos o que aconteceu em Minas, né? Então, a gente fala de barragem, dá até um frio na barriga. E outra, né, se já está sendo construída essa, que vai ser enorme, não sei se vocês foram até lá já, eu estou até agendando uma visita com os técnicos lá, que eu quero conhecer mais, assim, a parte técnica, porque passar lá eu sempre passo para dar uma olhada como é que estão as obras, né, mas essa outra destruiria também fazendas históricas, famílias que moram nessas fazendas
há 50 anos, uma região linda, né, de muitas árvores, de muitos animais. Então, eu não concordo, eu não concordava de jeito nenhum com essa represa, e eu iria fazer assim, eu ia dar um pouquinho de trabalho se eles insistissem na construção dessa barragem ali da região da Fazenda Espírito Santo, né? Uhum. Bom, vereadora, a gente conversa aqui muito aqui no programa acerca de ser base, não ser base. A senhora está na base do governo Dário ou não? E a outra pergunta, para eu terminar aí, a Rose que veio, a senhora tem cargos na Prefeitura de Campinas? Indicou alguém para trabalhar na Prefeitura de Campinas? Sim, eu estou na base, né, na base do governo Dário, e eu indiquei aqui para Souza e Joaquim Egídio, né, alguns funcionários que são pessoas daqui, que são pessoas que me ajudam bastante aqui. Porque, Zezé, a gente precisa... Eu acho que é uma delícia ser oposição. Se eu fosse oposição, eu daria muito trabalho, né? Porque eu sei, vamos dizer, bater, porque eu conheço Campinas, assim, muito bem, eu sei os problemas que Campinas tem. E a gente, na oposição, você bate e ganha eleição. Isso é fácil. Mas a gente talvez não consiga construir nada, né? Então essa é a minha maior preocupação. Eu quero, assim, compor com o governo, isso eu deixei muito claro pro Dário, pro Vandão, né, assim, eu quero compor, ajudar, né, isso não significa que eu vou concordar com tudo, eles sabem, né, eles sabem que eu sou firme em algumas questões, né, mas a gente tem que avançar nas políticas públicas para as crianças. Então, eu tenho que ter um bom diálogo com o governo e também, eu sou assim, Zezé e Rose e população que nos ouve, até que prove o contrário, eu não vou ficar batendo num governo que, por enquanto, não fez nada de errado, que eu saiba, não fez. Está trabalhando bem, o Dário tem trabalhado bastante, assim, tudo que eu converso com ele em relação à criança, ao adolescente, a meio ambiente, a trânsito, a região aqui de Souza, Joaquim Egídio, a tudo que a gente tem, tudo que eu tenho apresentado, eles têm ouvido, têm atendido, então tem feito um bom governo. O que eu quero, assim, que compor para a gente poder fazer um bom trabalho conjunto, um bom governo para Campinas, né? Isso, se isso está na base, eu estou na base. A senhora estaria, assim, na base se não tivesse cargo na administração? Sim, com certeza. Tanto, Zezé, que isso pode até conversar com o Vanderlei de Almeida, que foi o que eu falei para ele. Quando eu conversei com ele, eu falei assim que eu não tinha, na verdade, eu não tinha pessoas para indicar. Eu não tinha. Porque a minha campanha, eu acho que vocês viram, eu fui eleita com menos de 2.000 votos. Eu não tinha equipe, eu não tinha dinheiro. Eu fiz a minha campanha, eu tinha acabado de perder meu pai, eu perdi meu pai em agosto. A minha campanha foi muito assim, com amigos e família. E meu nome pelo trabalho no Conselho Tutelar. E Souzas e Joaquim Egídio, que eu moro aqui há 56 anos, todo mundo me conhece, fui professora de muita gente, sou amiga de muita gente, então as pessoas me conhecem. Eu falo que meus votos todos têm nome, endereço e sabem quem eu sou. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com essas 1.937 pessoas, porque eles sabem exatamente quem é a Débora. Então, eu falei que eu não tinha quem indicar, e que eu queria ser atendida naquilo que eu pedisse, principalmente para as crianças e adolescentes, né? E aí, o que acontece? Existem os cargos, né, Zezé? Existem os cargos. Se eu não coloco aqui em Souza, Joaquim Egídio, outro vereador vem e coloca. Isso nem eu sabia, né? Isso nem... eu fui aprendendo agora na política. Então, a gente tem que trabalhar. Eu precisava pôr pessoas aqui que me ajudassem, né? Aqui nessa região que eu amo demais e onde eu tive mais de 1.000 votos, né? Eu fui a vereadora mais votada aqui. As pessoas daqui são muito queridas
por mim e eu por elas. Então, eu devo muito a essa região. Mas se eu não tivesse cargo, nesse momento, como eu disse para vocês, eu não tenho nada contra o governo para bater no governo, então eu estaria na base da mesma forma. Ok. Bom, é isso aí. É isso, Rose, ou não? É isso. Não, temos terminado. Não, tá ótimo, tá ótimo. Só para avisar nossos ouvintes, a Débora, ela abre uma série de entrevistas que nós vamos fazer com as vereadoras de Campinas, né? Nós iremos ouvir todas as vereadoras. Acho que é importante que nessa última eleição nós tivemos um número maior de mulheres eleitas, ainda é um número pequeno, diante de 33 vereadores, é muito pequeno, mas pelo menos já avançou. E a Débora, então, está abrindo... A Mariana não está sozinha, pelo menos. Né? Exatamente. Nós temos 4 mulheres na Câmara e a Débora, então, abriu essa série de entrevistas e foi muito bom. Obrigada, viu, Débora? Muito obrigada. Eu que agradeço, Zezé, Rose, foi um prazer. É sempre um prazer em ver vocês também, mulheres, assim, no jornalismo, com tanta competência, com tanta... Eu falo que nós mulheres somos maravilhosas, então estamos de parabéns. Obrigada. Um abraço, Débora. Obrigada. Tchau, tchau.